Ação, gravando. Olá, eu sou Silvana Marpoara e esse é o Cine Coisas, o podcast sobre cinema e audiovisual. E nessa primeira temporada vamos falar sobre o atual cinema pernambucano. Serão episódios com a participação de convidados muito especiais, que estarão aqui comigo comentando sobre alguns dos filmes mais importantes da recente safra do cinema produzido no estado. A ideia é fazer com que você assista ou reveja esses filmes com um olhar mais crítico e que também participe dando a sua opinião, através das nossas redes sociais, @programa Cine Coisas. Vale lembrar que a maioria dos filmes que serão citados aqui estão disponíveis no site www.cinematecapernambucana.com.br e o acesso é gratuito. Terra da boa esperança, esperança que encerra no coração do Brasil um punhado de terra, no coração de quem vai, no coração de quem vem. Terra da boa esperança, meu último bem. Parto levando saudades, saudades deixando murchas caídas na terra lá perto de Deus. Oh, minha serra, eis a hora do adeus, vou-me embora. Deixo a luz olhar no teu luar, adeus. E no programa de hoje o filme escolhido é Cinema Aspirinas e Urubus, de 2005, dirigido por Marcelo Gomes. Para contar sobre esse filme, nosso convidado é Germano Raiuti, empresário nas horas vagas e ator dos mais talentosos dessa velha guarda pernambucana e de quem eu sou muito fã. Germano, querido, muito obrigada por ter vindo até aqui e participar do programa Cine Coisas. Muito obrigado, digo eu, por essa oportunidade. Afinal, eu digo todo dia na minha vida que essa é a penúltima coisa que eu faço. Penúltima? Sempre. Tudo para mim é penúltima. Que bom, que tenham várias penúltimas, então. Amém. Germano é das pessoas mais generosas. Sempre que convidado participa das conversas, de bate-papo. Eu acho importante. Bom, né? Participar é muito bom, sempre. Que bom, fico muito feliz. E para falar de cinema pernambucano, né? Principalmente. Meu respeito para o grande cinema pernambucano, né? Os grandes diretores. Os grandes diretores, os grandes atores, né? Os atores que daqui desenvolveram todo um trabalho e são reconhecidos aí fora. E principalmente os diretores e roteiristas, que a gente tem que tirar o chapéu por essa geração que veio aí, os Cláudio Assis, o Paulo Caldas, o Cléber Mendonça, Renata Pinheiro, Cláudio Aragão, enfim, né? Eu acho o Hildo Azevedo, eu errei Hilton, né? Lacerda. Hilton Lacerda, perdão, um grande diretor também, quer dizer, eu acho que a gente, Pernambuco, tem um privilégio muito especial dentro da cultura do cinema brasileiro. E por que Cinema Aspirinas e Urubus? Olha, engraçado, né? Existe uma coisa na minha vida quando eu vou assistir um filme. E como eu vou assistir um teatro, eu não tenho a minha preocupação se a luz entrou bem, se a cor da roupa é compatível. Eu gosto ou eu não gosto. Quer dizer, você me tocou assim muito, até por um lado assim muito curioso, de uma colocação de um grupo alemão muito forte no mundo, que inclusive sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, usando inclusive trabalho escravo, assim como a Boss da Vida e outros grandes laboratórios que usaram durante a Segunda Guerra. Mas que em 1942 ainda não havia uma declaração, já havia a invasão da Polônia e outras coisas. Mas a preocupação de uma Alemanha que tinha, por exemplo, como Mengele, o grande nazista, estudou na mesma escola de um Einstein e de um Freud. Quer dizer, um país que culturalmente tinha uma formação de grandes filósofos, de grandes cientistas, de grandes pintores, enfim, uma cultura de primeiríssima linha. E
manda gente para um Brasil inóspito, completamente fora de... Sertãozão, né? Aqueles mapas que ele levanta de lugares no sertão brasileiro, que nem o próprio, um daqueles que morava ali, conhecia aquela cidade, que ele, para vender aspirina, usando um merchandising curiosíssimo, que era filmes sobre o Rio de Janeiro, sobre o Carnaval, e ao mesmo tempo, e aí, diga-se de passagem, né, pega um ator como o João Miguel, que chega a ser emocionante a forma com que ele trabalha e ele passa isso. Quer dizer, duas culturas completamente antagônicas conseguem se encontrar num sonho de cada um. O alemão, como era o nome? Johann, parece que Johann, ele dizendo que já tinha... Ele não tinha, por exemplo, a ansiedade que nós brasileiros temos. Ele já tinha guardado bastante dinheiro na Alemanha, suficiente para vir fazer um trabalho desse tipo, entrando nessas brenhas, nesses grotões do Brasil. Imagine em 42. Se em 2021 é o que é, imagine em 1942. E como esses sonhos de pessoas absolutamente díspares se encontram e cada um dentro do seu mundo e conseguem, na realidade, passar isso para o público. E viram amigos, né? Por quê? Porque eles começam a ter entre si uma cumplicidade, na minha visão, uma cumplicidade no sentido de um sonho. E a visão, por exemplo, do João Miguel, de repente, ele encontra naquele homem mais culto e tal, uma série de coisas que ele cresce, que é uma das coisas que indiretamente é profundamente, e eu acho que até hoje a gente, independente de qualquer situação ideológica, que não vale a pena entrar em discussão, que passa por uma coisa simples, mas tão difícil nesse país, que se chama educação. Toda essa pandemia, tudo isso é fruto também do princípio básico que nós não temos, que é a educação, que se reflete naturalmente no lado social. E isso é notório quando você vê, inclusive, as figuras que o Marcelo Gomes consegue gravar na tela, aquelas figuras com todas aquelas coisas dramáticas que você sabe que é o sertão. Mas, por outro lado, nunca tiveram outro tipo de... É a realidade deles, né? Não, é a realidade deles, e que todos esses pseudo-governos que a gente tem nesse país nunca tiveram a preocupação de colocar a educação como princípio, porque isso seria inerente a uma descoberta de uma série... Então, o povo seria outro, a cultura seria outra, a disciplina seria outra. A própria formação de um Congresso Nacional seria também fruto de uma educação, seja ela fascista, que seja, ou comunista, que seja, socialista, que seja, ou neoliberal, que seja. Na realidade, eu não acredito muito nessas histórias que, de repente, 50 e tantos milhões de pessoas se tornaram fascistas e de outras terras se tornaram boas e deixaram de ser boas. A gente tem um princípio, que é a educação. E isso é notório quando você pega num João, como o personagem dele, que era Ranulfo, acho, Rafael. Ranulfo, que é um matuto, né? Que é matuto. Mas ele começa a descobrir, na conversa com aquele homem culto que vem de um país tão evoluído e que começa a ter consciência, nós estamos em guerra, ele diz, olha, e agora? Eu acho bom que você vá para o Amazonas, viu? Porque por aqui já estão levando para o campo de concentração os alemães que são pegos aqui no Brasil. Então, ele já começa a ter consciência. Provavelmente, isso passaria e a guerra seria uma coisa que naqueles grotões nem chegariam, nem teriam ideia. Diferente de um menino como eu em Recife, que tinha blackout, que tinha holofotes no céu para ver se não vinha algum avião. Eu fui criado assim.
Em 42 eu tinha 4, 5 anos, mas me lembro claramente que tinha blackout na cidade do Rio. Você vivenciou isso, né? Eu? Claro. Eu tenho 83, vou fazer agora. Quer dizer, 45, quando terminou a guerra, foi uma festa. Né? Por outro lado, da família da minha mãe, que eles vieram para cá, para o Brasil, em 29, ainda antes, fugindo de miséria, de pogrom, de antissemitismo, vieram para Pernambuco, porque um dos irmãos dela veio para cá. Mas do meu pai, como casou com ela, deixou a família na Europa, na Bessarábia, e eu até hoje não sei mais de ninguém, porque ele veio para cá, perdeu o contato, e tudo faz crer que eles foram eliminados pelos guerra, horrores da guerra. Mas voltando, o filme que é o mais importante. Essa questão de ter um personagem alemão, essa temática toda, é uma coisa que lhe interessa quando você assiste um filme, por exemplo. Eu perguntei de um filme pernambucano, né? Mas é uma temática que lhe interessa? Muito. Eu tenho um problema atávico nisso tudo, né? Eu sou uma pessoa que não posso... Dia 27 agora de janeiro foi o dia do Holocausto. Isso é. Quer dizer, eu assisti todos os programas, procuro assistir todos os filmes. Sou uma pessoa que, em qualquer momento que eu sinta qualquer possibilidade de um toque de antissemitismo, eu sei rebater, não com grosseria, mas eu acho que existe uma desinformação, embora também tenha um lado, hipoteticamente, mas verdadeiro, ideológico, tanto da direita quanto da esquerda, sobre uma visão de que esse mundo hoje passa por um processo de um nacionalismo exacerbado. Uma série de países se tornaram de ultradireita e, com isso, extremamente perigoso para um processo que você possa realizar dentro de um processo democrático. E eu acho que a gente, com todos esses problemas que o mundo está passando, com essa pandemia, que é uma coisa que leva também e provoca e mostra países como o nosso, que em 42 havia já uma desigualdade da Avenida Paulista com os grandes plantadores de café, os bilionários brasileiros, para o cara lá de bonança, e que parece que não mudou muito. Por quê? Por mais que você tenha internet, você tem que ter uma coisa básica, que é tentar diminuir essa desigualdade. A desigualdade não necessariamente tem que ser aumentar o salário mínimo, são os acessos e a possibilidade de você ver um filme como Cinema, Aspirina e Urubu e entender. Capineiro de meu pai, não me corte os meus cabelos. Minha mãe me penteou, minha madrasta me enterrou. Pelo figo da figueira que o passarinho beliscou. Companheiro que passas pela estrada, seguindo pelo rumo do sertão. Eu tenho uma coisa muito curiosa com o cinema Urubu e Aspirina, que eu me lembrei. Há muitos anos atrás eu não conhecia Marcelo Gomes, e alguém me indicou, eu fui fazer um filme. Aí eu me lembro que num dos intervalos cria-se uma relação, né, eu não conhecia. Ele me contou a história de Cinema Aspirina e Urubu, e que ele estava esperando a possibilidade de um financiamento de um grupo suíço, que era uma história que ou um parente ou o pai dele contou a ele essa história. Quer dizer, eu digo, rapaz, há 20 e tantos anos atrás, eu sabia dessa história, nunca um filme. Sabia do princípio, de um alemão que vinha vender... E ele criou um filme.
E eu acho que ele é tocante. Por exemplo, o sonho que eu me lembro bem do João falando, do que ele queria e tal. Ele é emocionante, é lindo, é muito bonito. É um filme de silêncios, né? Muito. É um filme... A sequência inicial dele é uma coisa linda, porque é um silêncio, né? A imagem dessa chegada do Johann nesse ele sertão. tentando descobrir. E para quem assiste, é uma figura realmente estranha. Para dentro de um sertão daquele aparece um galego. Um Johann com poucas idades lá, ainda faz umas críticas lá em alemão que se revolta. Porque ele diz que é contra a guerra. Eu acho que em algum momento ele diz que é contra a guerra e se revolta quando... Ele está fugindo da guerra, na verdade, né? Não, mas na realidade, quando ele veio ganhar dinheiro. Eu ganho dinheiro. Eu já tenho uma poupança na Alemanha, ele disse, mas eu ganho dinheiro, eu tenho um bom salário. Deixa eu aproveitar, eu sempre gosto de ler as sinopses dos filmes. Ai, que bom. Porque é a produção, né? O diretor que faz essa construção, é uma tentativa de vender o filme. E aí vamos ver o que diz aqui a sinopse do Cinema Aspirinas de Urubus. Tá limpo, não. Em 1942, no meio do sertão nordestino, 2 homens vindos de mundos diferentes se encontram. Um deles é um alemão, fugindo da Segunda Guerra, que dirige um caminhão vendendo aspirinas pelo interior do país. O outro é um homem simples do sertão, que pega uma carona com esse estrangeiro e acabam virando amigos. É bem a síntese exatamente, né? Condiz com que o filme fala, né? Eu tenho a impressão que eu li atrás da sinopse. Eu acho que eu li a sinopse desse camarada. Não, você viu o filme, isso é que é bacana, né? Assisti o filme. Pois é. O filme gostei. Quando eu disse a uns amigos, mas qual foi o filme que você assistiu? Todo mundo estava esperando os grandes filmes que hoje andam pelo mundo todo. Eu gosto dos filmes, por exemplo, de Kleber, porque se você assiste um filme de Kleber e dizer que não gosta, é uma incoerência. Você pode até não achar que, do ponto de vista político, discorda ou não concorda, mas eu volto à primeira coisa que eu disse. Ou eu gosto, ou eu não gosto. Quer dizer, do mesmo jeito que... Eu é não o que sei, ele toca, né? O que ele... Se, por exemplo, se eu pegar um quadro muito bonito, eu gosto, eu não sei se a luz que ele usou, as cores que ele... Ou ele sabe dizer atrás. Não. Então, eu gosto dos filmes. Por exemplo, Cláudio Assis é uma máquina de fazer cinema. Vou aproveitar e provocar para ele perguntar uma coisa. Desse diretor, você já citou Kleber, falou do contato com Marcelo, né? É a segunda vez que você fala de Cláudio Assis. Qual é um diretor assim que você gostaria de trabalhar? Todos eles. Qualquer um. Eu já fiz com Paulo Caldas, eu já fiz com Paulo Caldas e Lírio. Tive o privilégio de participar do baile. No Baile Perfumado. Que é o filme da retomada pernambucana, né? 1997. E foi um filme que rendeu até hoje como referência. Eu fiz um com Paulo Caldas também. Enfim, eu acho que eu não tenho perfil como ator de filmes, por exemplo, de Cláudio Assis. Eu tenho essa sensação. Mas você gostaria? Claro, não é o maior prazer, o maior respeito por ele. Eu acho que ele precisa saber disso, né? Já pensou? Germano Raiuti num filme de Cláudio Assis? Eu acho até que eu passo a ser mais simpática ao diretor. Eu diria um outro fato. Há muitos anos atrás, quando eu fiz o ano que meus pais saíram de férias... Que foi o filme que eu tive a oportunidade de lhe conhecer, porque eu fiz o lançamento do filme. Isso. E aí... Você e a minha querida... Andréa Mota. E foi uma baita oportunidade, porque, né, conhecer o ator que fez o filme e essa figura que é você, Germano. Meu Deus. Maravilhoso. Eu adoro o filme, viu? Eu também. Pois é. Agora acontece que eu me lembro que eu me encontrei com Cláudio Assis e eu não tinha visto o filme ainda. E ele viu em São Paulo, na montagem, alguém. Aí Cláudio Assis, com a sua forma típica, de: "Ô, seu filho, que diabo é que tu tá aí fazendo?" Eu disse: "Não sei, estou montando lá, não assisti nada."
E você só viu o filme pronto já? O filme pronto. No Rio de Janeiro, num festival lá do Rio, foi quando lançaram. E depois só assisti em Berlim. Só depois eu assisti em Ah, Berlim. que chato, você viu em Berlim. Hein? Você foi ver só em Berlim. A segunda... Ah, que chato, Germano, né? Não, mas para mim é mais do que importa. Pra todo mundo. Para mim foi a glória, como se diz. Mas voltando ao filme, que eu acho que... Então, Cinema, eu Aspirinas de considero que Urubus. Cinema um filme que marca, eu acho que as pessoas Por descobrem... que você acha que as pessoas devem assistir? Porque tem muita gente que viu e que talvez não tenha esse olhar, né? Dessas coisas, os elementos todos que você colocou aqui. E alguém que já tenha visto, ou que não tenha visto, que diga assim, eu acho que eu vou assistir porque Germano está sugerindo. Eu considero, Dê uma razão bacana para as pessoas eu assistirem. considero que é um filme que marca. Você tem duas culturas distintas, com interesses absolutamente diversos, em que as pessoas se encontram com sonhos diversos, mas que elas se dirigem para um sonho de cada um, para dentro das possibilidades de cada um, dentro do seu universo. Então, é um filme que, com toda a sutileza, com toda a delicadeza, passa isso. Você encontra os grotões da gente e pega uma pessoa que tem toda uma cultura, volto a dizer, de um país tão evoluído, que não importa os outros fatos que eles fizeram surgir no mundo, mas são duas culturas absolutamente distintas, mas como seres humanos, dentro da sua possibilidade, criam um sonho maior para cada um deles. Tanto é que, quando no final, ele pega o caminhão e eu vou para o Rio de Janeiro. Quer dizer, o ápice dele, o conteúdo e as limitações dele é aquele Rio de Janeiro que provavelmente ele viu no filme, porque tudo que ele contou antes a ele era mentira. O que o João conta para ele durante ele que fez, que não sei o quê, é uma forma dele querer se igualar com... Aí conta as histórias dele. Quer dizer, então, eu acho que é um filme... É um bom filme, afinal, eu acho que é um bom filme. E tem que ser visto. Eu acho que deve ser visto. Um bom filme brasileiro, um bom filme pernambucano, grandes atores. E você vê, por exemplo, a Hermila entra com dois minutinhos, entrega direitinho. Daniela, com aquele jeitão dele, Fabiana Pio dá uma pontinha, né? Quer dizer, muito bom, né? Isso é o lado atávico com pernambucano. Ai, que bom, eu vejo Daniela, eu vejo Hermila. Eu me sinto muito feliz, seja ponta ou não. Mas é o diretor pernambucano, quer dizer, um cara que... É uma produção pernambucana. É um Júnior, está ali, quer dizer, você... sente que... quando o filme foi lançado, eu me lembro que eu estava em São Paulo e lá onde tem a Livraria Cultura, na Paulista, tem um cinema. Eu liguei para João Júnior. Tem fila aqui lá de fora assistindo o filme. Já. Ele foi muito visto, ele teve uma bilheteria muito boa. Mas eu não estou dizendo a você, eu ligando para ele, da Livraria Cultura de São Paulo, para João Júnior, tem fila aqui do lado de fora para assistir o filme. Quer dizer, eu acho uma coisa muito especial. Quer dizer, se a gente não valorizar o nosso... É diferente, por exemplo, fazer a leitura, por exemplo, de um texto de teatro, todos eles de São Paulo. Quem é esse? Porque eu fui indicado por uma menina que me conhece, que foi quem me levou a fazer o ano que meus pais foram, porque ela me viu aqui em Recife fazendo teatro e eu falava ídis. E quando ela estava sendo selecionada para o filme, aí ela disse, eu conheço mas tem... Aí me ligaram e eu disse, mas tem tantos atores aí, judeus, que são capazes de fazer isso. Venha fazer o teste. E aí ela agora me indicou também para a peça. E me deu para o diretor, Marcelo Cello, o apelido dele, um papel de protagonista. E todo mundo paulista ali. Dá-lhe, Germano. Não. Aí a vaidade é humana e o ego é lá para cima. Eu me saí, modéstia à parte, bem. Saí bem. Tanto é que Maria Adelaide Amaral fez um comentário comigo.
dizendo que tinha gostado muito e tal, da leitura. Mas o que eu quero dizer a você é o seguinte, a gente tem que se orgulhar desse time todo, Renata Pinheiro, essa turma todinha, porque isso dá aquilo, por exemplo, quando eu fui fazer o ano, quem é esse homem? Quem é esse cara que veio fazer? De onde ele veio? Mas eu acho que tem uma coisa que vem, por exemplo, que é importantíssimo a gente falar. O cinema pernambucano é muito bom, é muito forte, mas a gente tem uma história com teatro também que é muito forte. Né? Você é o cara que veio do teatro. Né? Quase todo mundo, veio do teatro. Fabiana veio de teatro, Hermila veio de teatro, Arilson veio de teatro, todo mundo veio de teatro. E essa coisa a gente está num momento tão estranho também para o teatro, né? A gente não tem produção nenhuma aqui, né? A gente está num momento nulo, né, do teatro pernambucano. E com que perspectiva? Inauguraram um teatro lindo e maravilhoso, 800 lugares, o parque está impecável. Você já viu? Foi lá? Fui, conheci, fizeram um restauro de Pegar, por exemplo. Ficou fechado mais de 10 anos, né? É importante a gente lembrar. Tudo bem. 12 películas de parede até chegar ao original de 1929. A minha pergunta é o seguinte, se não tiver, por exemplo, os 6,5, aquelas coisas, um teatro de 800 lugares, que volte ao normal. Teatro, você não lota 800 lugares. Teatro. Hoje em dia, mas não. Não. E olha que eu fiz teatro na época em que teatro eu fazia quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e às vezes domingo fazia matinê. Foi dos bons. Por que vem de teatro? Aqui não tinha TV. Qual era o caminho? São Paulo, Rio de Janeiro, o bonitinho e que entra numa televisão e tal, e tendo talento e que fazendo uma escola, ele tem acesso a um outro mercado. O único mercado da gente é... Mas até em Rio e São Paulo está difícil para o teatro também. Tanto Acabado. Que com a pandemia, o teatro foi para onde? Para a internet. Nada. Né? Olha, estão fazendo exibições na internet. Mudou o formato, né? Esse ciclo de leitura que eu participo funciona terças e quintas, às 8 horas, e sexta, só para mulheres fazendo... E agora fizeram o projeto para o ano de 2021. Já tem 80 e poucos atores se oferecendo para trabalhar e 16 autores de teatro oferecendo textos para a turma fazer só pela internet. Nossa. E eu pedindo a Deus para que eles me aceitem. Botei meu nomezinho lá. Entendeu? É um novo momento, é um novo mercado. E como vai ser? Como é que ele pode ser remunerado? Como é que você remunera um ator de teatro? Ele não tem nenhum compromisso com ninguém, nem ninguém tem com ele. Ele não tem uma carteira assinada, ele não tem direito a nada. Terminou a peça, beijinho, beijinho, tchau, tchau, acabou, e tenta fazer uma peça infantil, outra coisa. Ele não tem vínculo, 0 quilômetro. Me diga se ele não tiver um emprego num colégio, não tiver um emprego eu digo amplamente, simplesmente um ator que ganha e vive de teatro. Não conheço ninguém aqui. Aqui em Pernambuco? Não aqui no Recife? Também não me lembro. Talvez Paulinho, que veio de São Paulo agora, que era dos Fofos, montou um teatro. Mesmo assim, começa a ficar nos dedos. Então, quando você vê um cinema pernambucano, com Cláudio Assis, que consegue trazer e colocar gente, uns Irandi da vida que cresceram, que hoje é o renome nacional, enfim, tudo isso é gratificante. Então, eu coloquei, por exemplo, eu poderia ser politicamente correto se usasse todos os 3 filmes de Kleber, né? Porque você assistir os filmes de Kleber tem que... Mas não, eu procurei ver um filme antes dessa euforia, sei lá, muito bom. Todos eles são muito bons. Quantos filmes bons a gente assistiu? Tem um dado curioso, de 2000 para cá, são mais de 300 filmes produzidos em Pernambuco. Sim, os curta. Documentário. Moço vem de onde? Da Alemanha.
moça podia ser artista de cinema. Não, eu não. Não, por que não, moça? Porque eu quero ser feliz. Esse povo que aparece aí nem tem cara de quem é feliz. Mas que momento bacana que a gente está vivendo, né? Exato. Apesar o meu do... receio é que esse ato tire... Porque isso é uma máquina. Você engrena, a maquiagem aparece porque surgiu outro filme. Aí eu vi que o maquiador era bom. Eu descobri Pedro Sotero, é um grande câmara. Pô, aí eu já chamo para ele fazer outro filme. É como eu dizia, por que o teatro, no meu tempo, isso é horrível dizer, no meu tempo, funcionava? Porque você tinha uma sociedade de críticos teatrais, com 9 jornalistas, que todo dia um escrevia na Folha da Manhã, outro no Diário da Noite, outro no Jornal do Câmara, fazendo crítica da peça. Você tinha mais ou menos 6 a 8 grupos de teatro. Então, eu comparo muito teatro por uma coisa anacrônica, que é você ir para uma farmácia e comprar, você leva a receita. Aí o cara diz, eu não tenho esse, não tenho esse. Aí você vai em outra farmácia que pega tudo. E aí eu dizia, teatro é a mesma coisa. Eu ia assistir uma peça do Teatro Estudantil de Pernambuco, porque na outra semana eu ia para o Teatro de Arena, porque na outra semana tinha o Teatro do Banorte, porque na outra semana tinha o Teatro Universitário. Tinha um circuito, né? Tinha uma programação. Eram grupos, e esses grupos iam cada vez tendo sucesso ou não, procuravam montar outra peça. E havia uma engrenagem nisso. E montavam as peças, e você... Tudo subamador, porque naquela época não tinha. Eu, por exemplo, outro dia, por conta desse, faz o currículo. E eu nunca fui muito preocupado com isso, nunca guardei fotografias. Parando quase 30 anos, quando eu fui fazer o Delator, quase 30 anos, 28 anos sem fazer nada, a não ser a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, que eu fiz 2 vezes, teatro, eu fiz 24 peças, parando 30 anos. Veja só o que eu perdi de fazer. E o que perdemos de ver? Não, mas que eu perdi porque com o TPN acabando me deu uma grande frustração, porque ali era uma vida para mim do ponto de vista de conteúdo e de outras coisas. Se naquela época eu pudesse ter sido descoberto para fazer cinema, por exemplo, seria um grande gancho. Eu fui pegar em cinema já com 70 e tantos anos, né? Um ano tem uns 12, 14 anos já. Foi a primeira vez que eu fiz, porque a primeira vez que eu fiz mesmo foi Batalha dos Guararapes. Eu ainda fiz batalha porque eu saí, fui convidado para fazer um sargento lá, sargento. Mas um ator que vinha fazer um general do Rio não veio. Aí Plínio Pacheco chegou, chamou Paulo Thiago e disse, esse cara faz esse papel. Aí foi a grande... Eu saí de sargento para general no outro dia, nem no Exército Brasileiro, ninguém conseguiu isso. E eu passei e fiz o filme. E o filme foi muito mal, é um filme de $1 milhão, o primeiro filme. Mas nunca mais tive oportunidade, a não ser quando fui para fazer o baile perfumado. Quer dizer, um hiato de não sei quando, por falta de oportunidade. Será que eu, como ator, não poderia ter sido aproveitado melhor? Sem falsa modéstia, poderia ser. Não precisava ser nenhum papel de protagonista, como ator. Os outros filmes que eu fiz depois, Quinca Berro d'Água, o Liquidificador, tudo isso, não fui protagonista, fui participante, fui fazendo o que eu podia. Então, essa oportunidade do cinema pernambucano, a gente tem que beijar os pés desses caras e fazer com que eles se desenvolvam, brigar para que o governo tenha consciência de que isso é uma indústria, e como indústria ela pode trazer mão de obra, pode trazer desenvolvimento cultural de uma região, dar acesso para que as pessoas tenham trabalho e desenvolverem. Tudo isso é muito importante, independente de qualquer linha política. Eu acho que isso é relevante. Quando é política, melhor ou não, não importa. Importa a mão de obra, a criação, o desenvolvimento e a possibilidade do ponto de vista cultural.
Então, cinema, Aspirina e Urubu. Para mim foi um bom filme. Me agradou. Vou entrar na internet para assistir de novo, para matar a saudade e ver onde foi que eu deixei alguma coisa para dizer a você. Ou, se você quiser me lembrar, eu estou aqui à sua disposição. Vou aproveitar para lembrar que Cinema Aspirinas e Urubus está disponível no site da Cinemateca, www.cinematecapernambucana.com.br, e em outros streamings também. Né? Bacana porque nem todo mundo teve a oportunidade de ver na tela grande, então a chance de assistir ao filme que Germano está indicando. Olha que bacana. Tantas palavras que eu conhecia só por ouvir falar. Tantas palavras que ela gostava e repetia só por gostar. Já imaginou? Germano, eu quero muito. A vontade que eu tenho de pegar tudo isso que você falou e mandar para todo quanto é diretor daqui, né? Para que eles comecem a pensar e criar papéis, só para a gente ver Germano e tudo. Ó, Germano em filme de Cláudio Assis. A moda agora é dizer hashtag não sei o quê, né? Eu vou fazer uma campanha, Germano, para ver você num filme de Cláudio Assis. Ele já conseguiu Fernanda Montenegro, né? Gostei da comparação. Gostou? Tá vendo? Qualquer semelhança era casualidade. Que, por sinal, é bárbaro, viu? Agora, falando em Cláudio Assis, aquele trabalho que ele fez com a Cochlear no espetáculo de dança que ele fez. Ah, sim. Aquela arte, a fotografia. Eu assisti lá no Guararapes no dia da estreia. Eu dei um abraço naquele magro. Que trabalho lindo, de fotografia lindo. Você lembra, né? Lembro. Aquilo, foi da Débora Coker. Débora Coker. É. Diz que ela vem com um trabalho aí lindo agora. Tudo dela é bonito, né? Muito. Os espetáculos dela são bem... Ela esteve na África do Sul, fez um levantamento agora. Alguém me falou que agora brecou. Tudo foi suspenso. Acho que a gente ainda vai passar por uma temporada sem teatro, sem espetáculo, né? Mas com o cinema. Porque, curiosamente, a produção audiovisual continua, né, de uma maneira... Mas o pessoal, por exemplo, você que está mais informada, tem conseguido começar a filmar já alguma coisa? É mesmo? Tem. Que maravilha. Bom saber. Inclusive, a Lei Aldir Blanc, né, este programa Sim. conta com o apoio da Lei Aldir Blanc, foi contemplado, né, com esse edital. Tem projetos em audiovisual também. Com valores compatíveis? Não, ainda não. Até porque a produção audiovisual ainda é muito caro, né? Ainda... Porque não se faz com pouca gente, então tem que remunerar as pessoas. E só fazer equipamento. Tudo. Mas eu acho que aos pouquinhos a gente vai voltando. Eu acho que é o momento do simples, é o momento do curta, é o momento de uma estrutura menor, né? Eu vi uma quantidade de coisas que foram feitas durante a pandemia, com celulares ou com pequenas câmeras. É mesmo? Muito interessantes. Pessoas filmam. E a gente vê isso aonde? Na internet. Eu vou lhe mandar, Germano, os links para você assistir. Mande. E eu acho que a gente precisa também, diante do caos da coisa toda, a gente, né, tem que buscar novos caminhos. E que bom que tem lei, que bom que tem possibilidades novas. Eu vou dizer uma coisa, não vejo ainda nesse túnel, ainda para mim está muito fechado. Eu também acho que talvez no próximo ano... Você né, vê, acho que esse ano participo dessa paixão não. que Carlos Carvalho dirigiu no final, fazendo um demônio, atiçando o Bruno Garcia, que era o Cristo. Tudo fazia aquele que a gente ia montar esse ano, fazendo virtual. Que, por sinal, o Baile do Menino Deus, você assistiu? Eu achei lindo. Maravilhoso, não é lindo não, é lindo e maravilhoso. Pois e o teatro pensado para a televisão, né? Muito bem. Como se fosse um cinema, na verdade. Perfeito. Eu mandei dizer à turma no Sul, vá assistir, ficaram enlouquecidos. E a gente ia
montado dentro de um. Mas como fazer um Cristo com a multidão? Aí começou a fechar a possibilidade de fazer cenas com 2, 3 pessoas e uma multidão lá, em que você tem que ter. Aí adiaram, a gente chegou a uma conclusão mais ou menos democraticamente, todo mundo dando opinião, para que adiasse para setembro. Mas esse é o meu receio. Você passa um ano sem fazer, aí a prefeitura, o Estado ou entidades que patrocinam perdem aquele segmento. A verba que era para aquilo já vai ser usada, é o que eu imagino, porque eu não entendo muito da administração pública, mas vejo que se reclama muito e tal. Mas quando eles ajudam, vai que esse ano não tem. Aí você perde a sequência. Aí no outro ano já vai ser mais difícil porque não teve o ano anterior, porque eu fiquei com dívida. São coisas assim que a gente aleatoriamente não leva muito em consideração, mas que qualquer... Tu já imaginou montar o baile do Menino de Deus? Deve ter sido uma coisa de fantástico. Eu não sei o fato de terem conseguido, mas se eu não me engano gravaram em 2 ou 3 dias. E aí é mais importante. Mais importante ainda, por conta dos cuidados todos tiveram que ter, Todos. Mas eu acho que é o caminho, Germano. Eu acho que a gente vai ter que pensar nessa nova maneira de produzir. Eu não tenho nenhum problema, não. Eu vou esperar até 85 anos para tomar a vacina. Vai não, porque vai chegar o lote novo para menos de 85 e você vai ser contemplado. Aí me liga meu filho. Faça uma foto bem linda para a gente poder ver. Liga meu filho de Israel que mora lá. Pai, já tomou os meninos, a segunda dose. Ela está quase 80% da população, né? Não. Tá, Foi, eu vi. Não. Quase 50%. Mas eu vou dizer uma coisa. Fecharam tudo essa semana. Os aeroportos. Fechado. Até 10 de fevereiro. Está tendo problemas seríssimos de gente sendo contaminada. Proibido gente da Inglaterra, do Brasil. Enfim, aeroporto, 0. Ninguém entra, nem sai. Os colégios fecharam. Você só pode andar 1 quilômetro. Mas é uma merreca de um país do tamanho de Sergipe, com 9 milhões de habitantes. Aí ele fica rotando para cima de mim. Bota 210 milhões na tua frente para ver se esse governador, esse presidente aí, faz alguma coisa com 210 milhões. Diferente. O contexto é outro. Chegar a tirar uma fotografia? Vamos, mas deixa eu primeiro lhe agradecer. Querido Germano, muito obrigada pela conversa, por ter vindo até aqui. Em tempos de pandemia, ter presença no estúdio é luxo. E presença de Germano Raiuti mais ainda. Deus está vendo. Né? E obrigada mesmo. Acho que essa coisa de escolher o filme, né, de olhar o cinema As Meninas Urubus de outra maneira, eu acho que vai ter muita gente que vai ter interesse também em assistir. E agora a campanha Germano no filme de Cláudia Assis. Conte comigo, né, nessa campanha árdua. Ah, meu Deus do céu. Muito obrigada. De Cláudia Assis. Vai ser perturbador. Obrigado, Simone. Muito obrigada, Germano. Obrigado a vocês. Obrigado mesmo. O programa Cine Coisas é uma realização que conta com o apoio da Lei Aldir Blanc, através do edital de criação e fruição da Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco. Arte e design Nalba Diniz, imagens e redes sociais Vlad Lopes, técnica de áudio e estúdio Rufino Produções. Apresentação Silvana Marpoara. O programa Cine Coisas está disponível nas nossas redes sociais, @programa Cine Coisas, e também nas plataformas de podcast. E no próximo episódio vamos bater um papo com o convidado e descobrir qual o seu filme pernambucano favorito. Eu conto sempre com você. Um grande abraço e até o próximo programa Cine Coisas.